O que faz a vida valer a pena? Oi, hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo sobre a resenha de um livro que eu acabei de fazer. Livro esse que eu julguei bastante. Não vou mentir pra vocês, julguei muito pela capa. Eu confesso, eu julguei pela capa. Mas que livro! Finalizando a leitura, que livro! Eu dei uma chance pra ele, porque as coisas a gente julga, mas é bom dar uma chance, né? Se você julga muito, vá atrás saber por quê. Bom, e o livro é A Biblioteca da Meia-Noite. Quem já leu esse livro aí, provavelmente, não sei se teve as mesmas perspectivas que eu, mas eu vou compartilhar pra vocês o que eu senti lendo, como foi pra mim fazer essa leitura. Bom, o livro ele conta sobre crise existencial. A personagem principal ela está passando por um momento muito delicado na vida dela, onde tudo que ela planejou, tudo que ela pensou um dia ser um sonho, está dando tudo errado. Desde as coisas maiores até as menores. Tudo dando errado. Então, para ela está num momento, assim, trágico da vida dela. Então, ela se vê ali na perda do controle de tudo que um dia ela planejou e que ela acharia que seria melhor. Então, ela tem uma decisão muito complicada, uma decisão, assim, bem... onde ela tenta... E a partir disso, antes mesmo, voltando, eu vejo um pouco da parte da psicologia, principalmente da TCC, da terapia cognitiva comportamental, onde a gente fala sobre pensamentos disfuncionais e interpretações erradas de algumas situações. E isso reflete bastante quando a gente chega ali no finalzinho do livro, eu não sei se me engano se é na última ou na penúltima página, onde a gente percebe realmente que ela teve um pensamento totalmente errado de toda a situação que estava acontecendo na vida dela. Então, antes dela tomar toda essa decisão tão arriscada da vida dela, antes disso, ela envia ali a mensagem pro irmão dela, que estava há um tempo afastado dela, não tinha contato com ele, e a melhor amiga dela no tempo da faculdade. Ela manda mensagem para essas duas pessoas, porém, ela não tem retorno imediato. E a partir disso, ela tem uma interpretação totalmente errada, onde ela pensa que ela não é mais amada, que ela perdeu a amizade que ela tinha de anos, que ninguém se importa com ela, então tanto faz ela viver como não, que ninguém vai se importar. E olha só, que pensamento disfuncional, que interpretação errada. E isso é o que acontece muito no nosso dia a dia, quando a gente ali manda mensagem pra alguém, ou sei lá, alguma coisa que acontece, e a gente já começa a julgar o que a gente acha que é. E a gente começa a falar, ai, por que isso? Ai, porque ninguém se importa. E... sério? Será que é isso mesmo? Tá, quando você tem esse pensamento errado, será que você busca ir atrás pra saber se ele é verdadeiro? Nem tudo que a gente pensa é verdade. E nem tudo que a gente interpreta é a única interpretação. Existem múltiplas interpretações sobre uma única coisa. E no final do livro, a gente tem a verdade. Ela não teve a resposta imediata, porém essas pessoas sim responderam ela. E justificaram-se por que elas não tinham respondido no exato momento o que tinha acontecido antes. Então a gente pensa assim, poxa, se ela tivesse esperado mais um pouquinho, talvez ela não teria tomado essa decisão tão pá. Tá, voltando ao enredo do livro, depois dela tomar toda essa decisão, ela fica entre a vida e a morte. E ela, inconscientemente, ela é levada pra uma biblioteca, o tempo todo é meia-noite. E nessa biblioteca tem um vasto corredor de livros, vastas prateleiras de livros, e cada livro representa uma vida dela. Vidas essas que ela poderia ter vivido, dependendo da escolha que ela ia ter ao longo da caminhada dela. Então ela começa a experimentar essas vidas e vê que em todas ela teria um motivo de não ser grata, de não querer viver aquela vida. Vidas que ela pensava e ela, na vida dela atual, que ela ficava, nossa, se eu tivesse escolhido tal coisa, se eu tivesse feito tal coisa, talvez eu não estaria nessa situação. E ela estaria em situações muito piores se ela tivesse escolhido algumas das vidas. Principalmente a perda de pessoas super importantes para ela, que ela nem imaginava que aconteceria se ela tivesse escolhido essas outras vidas. E ao final de tudo isso, ela conclui que ela não quer viver vida nenhuma, a não ser a atual dela, a vida que ela sempre viveu. E que o que estava errado mesmo em toda a situação era a percepção dela diante de todas as coisas que aconteciam na vida dela. E que ela olhando de forma diferente e valorizando as pequenas coisas da vida, ela conseguiria sim
ter um total potencial, porque tudo dependia dela mesma, do potencial que ela tinha e não do sucesso, da riqueza e de outras coisas que ela tanto achava que seria sucesso, que ela tanto almejava. Então, esse livro é um exemplo perfeito do que é viver. É uma leitura, assim, essencial, se tornou um dos meus livros favoritos.